E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Nick T. Eu sou a Kátia. E a gente vai gravar mais um podcast pra vocês. Já avisando, hoje tá chovendo e a gente tá no carro, que a gente tá indo em outra cidade. Então, se vocês escutarem barulho de chuva ou o som estiver meio ruim, nos perdoe por isso. E hoje o podcast vai ser sobre gratidão. A palavra de Deus diz que em tudo a gente tem que ser grato e em tudo a gente tem que dar graças. Então, diante da dificuldade, por mais difícil que pareça, dê graças por tudo que você tem passado. Em vez de você murmurar em relação e diante de dificuldades, é melhor agradecer. Sempre. E aí, Kátia, o que você tem a dizer sobre gratidão? Bem, primeiramente acho que a gente tem que começar a ser mais grato, ainda mais chegando no final do ano. Todo mundo às vezes, como você disse, está só murmurando, só reclamando de várias situações, cansados. Mas se a gente parar um pouquinho, ter um tempinho para agradecer, quando a gente acorda, né? Quando a gente tem um dia e agradecer no final do nosso dia, por esse dia ter acontecido, as coisas vão mudando. São gestos pequenos e atitudes pequenas e simples. Se a gente começar a mudar, as coisas também mudam na nossa vida. E a gratidão é muito importante, porque o ruim para todo mundo, eu creio, é ter alguém no seu dia a dia com pessoas ingratas. Não é? É horrível ter gente ingrata. No seu convívio, na sua casa, na sua família. A pior coisa é quando a gente tem pessoas ingratas ao nosso redor. É horrível ter também pessoas do seu lado que são murmuradoras. Pessoas que às vezes, principalmente aqui no Japão, quando você trabalha em caixa, e às vezes você está ali fazendo o seu trabalho e tem pessoas do lado que tá o dia inteiro murmurando. Ah, que esse trabalho é uma merda. Ah, tô de saco cheio desse trabalho. Ah, que essa hora não passa logo. Ah, que tipo, eu quero ir embora. Você devia agradecer a Deus pelo seu trabalho, que você tá ali. A palavra de Deus diz que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor. Em tudo que a gente for fazer, colocar as nossas mãos ali, Deus vai nos prosperar. A palavra de Deus também diz que o homem ele é digno do seu salário. Se você não trabalhar, como que você vai se manter? Sim. Como que você vai comer, cuidar da tua família? Se alimentar, então poder dê investir. Graça por tudo que entra na tua casa, pelo teu salário. Pode ser pouco agora porque tá passando por crise, mas vai melhorar. Tenha fé que vai melhorar as coisas. Então, seja grato. Em vez de você murmurar, fala: Deus, obrigado por esse trabalho. Deus, abençoa aqui a minha produção. Senhor, que das minhas mãos não possa sair nenhum furiô. Senhor, abençoa a minha linha de produção. Abençoa as pessoas que trabalham comigo. Sim, começa a profetizar bênçãos na sua vida. E as coisas vão começar a correr bem. Em vez de você ficar murmurando. Ninguém aguenta ficar perto de pessoas que murmuram, gente. Sim. Eu não aguento. Então, se a gente começar a dar graças, eu creio que esse podcast acaba sendo abrangente para você também dar graças pela vida dos seus pais, sabe? Às vezes você passou por dificuldades. Eu dou graça por isso, porque eu não vim de uma família rica, nem nossa, peraí que passou um bichinho bem na nossa frente. Um bichinho era generoso ainda, né? Como que fala? A minha família não era uma família da sociedade que tinha condições financeiras para qualquer coisa, não. A gente teve que aprender a ouvir não. Isso é muito importante, saber ouvir não. E vocês, pais, também falarem não para os seus filhos e às vezes agradecer pela situação, porque você acaba construindo a educação do seu filho um pouco melhor do que só se desse tudo. Então, até nas dificuldades, a gente tem que agradecer. Eu lembro muito que minha avó falava que ainda bem que eu era largadinha, porque eu tinha iniciativa, né? Mais ou menos isso. Por quê? Porque às vezes a gente não tinha condições das coisas. Então, o que eu fiz? Tinha que fazer meus corres, vender um monte de coisa, né? Na época que eu fazia faculdade. Para quê? Para não só pagar a faculdade, mas ter condição de comprar as outras coisas. Então, eu dei graças a Deus que eu não tive tudo, que meus pais não tiveram condições de me dar tudo. Por quê? Porque eu já tenho iniciativa, eu faço as coisas, eu nunca vou passar por aperto. Por quê?
porque eu não vou ter vergonha e nem acreditar que eu não sou capaz de fazer as coisas. Então eu sou grata pelas dificuldades que eu passei. Para quê? Para hoje eu ser uma mulher que não tem medo do trabalho. Porque tem muita gente que tem medo de trabalhar, né? Tem medo de trabalhar, tem vergonha de trabalhar. Então, gente, vamos começar a dar graças, vamos agradecer pelas dificuldades, porque isso nos faz mais fortes e não é clichê não, viu? E galera, eu teve uma fase da minha vida assim, eu fiquei longe dos meus pais durante um bom tempo. Os meus pais vieram pro Japão quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Meu pai veio pro Japão quando eu tinha 5 anos. E aí depois minha mãe veio, então eu fiquei, até os meus 15 anos eu fiquei sem meus pais. Então, na hora, bate uma revoltazinha e um pouquinho de ingratidão pelas coisas. Mas depois o tempo foi passando, porque lógico, você é criança, você quer ter seus pais perto, você quer que seus pais sejam presentes na tua vida, na sua adolescência. Eu não tive eles presentes comigo na infância e na minha adolescência. Mas depois que eu vim pro Japão com 15 anos, eu comecei a ser grata por tudo que tinha passado, porque meus pais batalharam sempre para dar para mim e para minha irmã sempre o melhor de tudo. E se eles fossem daqueles pais que não tivessem nem aí, como que seria? Porque acontece isso, de pais ir pro Japão trabalhar e esquece que tem filho no Brasil e não ajuda em nada, não tá ali por eles. E eu tenho que agradecer muito os meus pais, eu tenho que ser grato pelos meus pais por tudo que eles fizeram. Depois que eu cheguei aqui, eu vi a carga horária, comecei a trabalhar, o meu primeiro salário eu tive dó de gastar. Porque é muito suado o dinheiro que você tá ganhando. Entende? Então você tem que ser grato sempre, principalmente os filhos, sejam gratos realmente pelos seus pais, por tudo que eles fazem. Aí você pode falar, Nick, mas meu pai não é assim, minha mãe também não é assim. Mas dê graças simplesmente por você ter seu pai. Uma hora ele muda, a hora que a situação muda. Começa a orar, joelhinho no chão, fala, Deus, muda os meus pais. E que eu venha ver, mude a atitude deles e que eu possa aprender a ser grato. Se você não é grato, começa a pedir gratidão para Deus. Fala, Deus, coloque gratidão no meu coração. E começa a dar graça por tudo que você faz, todas as oportunidades que surgem na tua vida. Dê graças por cada uma. Dê graças por você ser descendente de Nihonjin, por você estar aqui no Japão trabalhando, porque se você não estivesse aqui, como você ia no Brasil? Com a situação que está lá, hoje você tem capacidade, devido à sua descendência, de sair do seu país, vir aqui para o Japão trabalhar. Tá difícil hoje, mas nem sempre foi assim. Dê graças pelo Japão também, de ter aberto as portas para você estar aqui hoje, trabalhando, por você sustentar a tua família, por você colocar um prato de comida na tua casa, por você manter os seus filhos numa escola. Por mais que esteja aprendendo Nihongo hoje, numa escola japonesa, mas olha a oportunidade que ele vai ter futuramente. Então dê graças por isso também. Outra coisa, não só, como a Anitta está falando em relação do país que nos acolheu e nos acolhe, que é o Japão, a gente também tem que ter graça, sabe, em relação ao quê? Que as pessoas esquecem um pouquinho, em relação também à escola japonesa, aos professores japoneses, à cultura que a gente vai agregando e vai aprendendo. Seja grato, porque quando a gente começa a ter gratidão, as coisas mudam também. Sempre eu falo que nada muda se você não mudar. Não é mudar a cor do cabelo ou a roupa. Não, são as atitudes. Então, aprenda a agradecer e ver até as coisas boas nas dificuldades. Eu nunca vou esquecer que uma vez eu passei aqui no Japão também uma dificuldade, que eu precisava de um documento quando eu morava em Tóquio. E meu pai, que é muito engraçado, ele falou assim, hoje é dia bom, né? Viu no calendário japonês, que no Japão mesmo, bem japonês, tem isso, né? O dia bom, o dia ruim, essas coisas. E simplesmente o cara foi lá e brigou comigo e tal. E eu consegui discutir, mas eu fiquei tão pé da vida. E meu pai falou assim, filha, mas você soube se defender e soube falar sozinha em Nihongo. Você não precisou da sua mãe, não precisou de nada. Então, às vezes, a gente tem que ver, às vezes, até nas dificuldades, sabe? Que a gente se vira e a gente tem que aprender a dar graças. Então, às vezes, na situação, a gente às vezes não consegue enxergar as coisas boas. Mas comecem a querer enxergar coisas boas, que aí as coisas vão mudando na sua vida. É aquela coisa de tirar
Por mais que tá passando por uma dificuldade, igual a Kátia acabou de falar agora, pode estar o perrengue que for, mas lembre de uma coisa, as dificuldades vêm pra gente aprender e disso você crescer. Então, galera, se tá passando por alguma dificuldade, para um pouquinho, pensa nas suas atitudes, o que tá acontecendo, onde você precisa mudar, o que você precisa fazer para contornar a situação, porque é assim que você vai crescendo a cada dia como pessoa, como ser humano, e também você vai sendo exemplo pros seus filhos. E é como se fosse um teste, né? Porque foi um teste pra mim, né? Na hora eu não vi, no momento eu tava com tanta raiva que eu falei que o japonês tava fazendo de meia comigo, tô sendo preconceituoso. Mas eu falei tudo e meu pai falou, mas você não falou, filha? Falei. Então, você deu recado, ele não vai mais fazer isso com nenhum estrangeiro. Mas na hora a gente fica tão nervosa e às vezes não percebe. E são bênçãos também, que Deus está mostrando o quê? Que você conseguiu se virar numa situação de adversidade, né? No momento que você achou que você não ia conseguir se virar sozinha, porque eu tinha pouco tempo de Japão, né? E fui lá e fui falando, misturando japonês com inglês e me virei. São detalhes. São detalhes, e às vezes a gente acha que não, mas são coisinhas que às vezes a gente não percebe e não dá graças de ter conseguido falar, de ter sido entendido, e a gente às vezes vai passando por isso. Então comece a mudar seu dia. E é isso aí, galera. Chegamos mais ao fim de um podcast. Espero que você possa ser grato a partir de hoje, possa ter gratidão por tudo. Seja grato pela tua família, seja grato pelos seus amigos, seja grato pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo prato de comida que tem na sua casa, pela sua despensa cheia, por um cobertor quente que você tem para dormir nesse tempo de frio. E muita gente aí não tem. também. E pelas adversidades, porque é assim que você vai crescer como pessoa. Então, é isso aí, galera. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até o próximo podcast. A gente vai tentar postar com mais frequências para vocês. Beleza? Então é isso aí. Beijo a todos, fiquem na paz. Falou!